TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, salve Maria Imaculada. Está começando mais um programa Só o Amor Constrói na TV Imaculada. Lembrando que você é convidado a participar conosco do nosso programa, nos falando como está chegando o programa até você. O nosso telefone é o 6733492358, como também você pode nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp 67993470532. Você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook com TV Imaculada Oficial e no Instagram, @TV Imaculada. Nos mande uma mensagem nos falando como está chegando o programa Só o Amor Constrói até você. Nesse início de programa vamos meditar um pouquinho da Palavra de Deus, em especial o Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 5, começando ali no versículo 13, quando diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poder salgá-lo? Não serve para mais nada, serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondido uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. A palavra de Deus, escrita por Mateus, vem ressaltar a importância da vivência do Santo Evangelho e a importância de darmos testemunho daquilo que abraçamos, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, somos o sal da terra, aquele que dá gosto, aquele que deve levar a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, acima de tudo, por meio do nosso testemunho. Como também somos a luz do mundo, ou seja, devemos mostrar a tantas pessoas que vivem na escuridão, que estão afastadas de Deus, este encontro, de ir ao encontro da própria luz, que é a luz, que é o próprio Deus. Como um dia Francisco de Assis fez. Francisco de Assis vivia na cidade de Assis, na Itália, e ali vivia muitos leprosos, pessoas que estavam afastadas do seio da sociedade, até certo ponto eram expulsas, e Francisco de Assis vai ao encontro dessas pessoas, levando para elas o sal, para assim dar sabor às suas vidas, e a luz do mundo, que é o próprio Cristo, para que assim essas pessoas possam ter a dignidade essa que foram tiradas delas pelas pessoas a qual expulsavam eles da cidade de Assis. Não muito diferente, São Maximiliano Maria Kolbe. O seu projeto de ganhar as almas por meio da Imaculada, usando os meios de comunicação, também é esta forma de levar este sal a muitas vidas de pessoas que estão vivendo insossas, como também levar a luz de Cristo, que é o próprio Cristo, a muitas pessoas que vivem na escuridão. Falando um pouquinho desses dois santos, São Maximiliano, São Francisco de Assis, no programa de hoje nós vamos falar sobre santos juninos, em especial vamos falar sobre Santo Antônio e São João. E no próximo bloco nós vamos receber a Ana Clara Sobral, ela que é estudiosa da Bíblia, que vai nos ajudar a refletir um pouquinho sobre esses dois santos juninos. Continue conosco, voltamos na sequência no próximo bloco com o programa Só o Amor Constrói. Olá, salve Maria Imaculada! Voltamos com o nosso programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje nós vamos falar sobre os santos juninos, em especial Santo Antônio e São João.
Comigo aqui nos estúdios da TV Imaculada, a Ana Clara Sobral, que é estudiosa da Bíblia, que vai nos ajudar um pouquinho a refletir, estudar e meditar sobre a vida dos santos juninos. Bem-vinda. Muito obrigada, Frei. É sempre muito bom falar de santo, né? Sim, com certeza. Antes da gente começar nosso bate-papo, Ana Clara, você poderia nos falar um pouquinho sobre você, para que o pessoal de casa conheça um pouquinho mais sobre você, começando se apresentando, falando um pouquinho sobre os seus estudos e também da sua participação aqui na TV Imaculada, no programa a qual você faz parte. Essa história que vem é longa já, né? Veio de 2005 aqui, logo que inaugurou a TV. Nós começamos, foi por volta de outubro, novembro. Quando foi janeiro, fevereiro, já estava aqui na apresentação da celebração eucarística. Olha que Fazia maravilha. a motivação inicial. Foi um trabalho muito gostoso que eu fiz durante 3 anos. Em 2008, eu fui fazer uma especialização lá no Rio Grande do Sul, em arte sacra. Aí suspendi o meu trabalho aqui. Aí quando voltei, tive a grata satisfação de ser convidada a fazer o Santo do Dia. Fiz o Santo do Dia por muitos anos, porque é uma paixão que eu tenho desde criança. Você acredita como essas coisas de criança marcam a vida da gente, né? Eu pequenininha, eu estudei em colégio religioso. Então, no jardim de infância, minha mãe me levou para um colégio que chamava Colégio Nossa Senhora das Neves, lá em Natal, no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Lá, eu ganhava das irmãzinhas os santinhos. E eu gostava de fazer coleção. Eu, com 7, 8 anos, já fazia coleção de santinho. Aqueles santinhos de papel que a gente guarda. E eu pegava aqueles santinhos, ficava olhando como é bonita a história desse santo, como é bonito esse santo, né? Eu associava a beleza física que eu via no santo, aquela estética legal, com a história de vida deles. Então, isso aí foi uma coisa que trouxe uma paixão pelo estudo do santo. Então, depois eu fui me tornando uma pessoa curiosa para saber não só o nome daquele santo e como ele era, o que ele tinha feito na vida para ser santo. Isso aí foi me empolgando e fiquei uma curiosa. Depois eu passei a fase mais nova, que era a gente colecionar DVDs de santo. Eu comprava, quando eu via promoção, comprava aquelas histórias e adorava assistir lá em casa. Então essa história marca a gente, ficou marcado isso aí para mim. Então, eu sou uma pessoa que aqui hoje ajuda a TV Imaculada, já faz muito tempo, e sempre apaixonada pela vida de todos eles. Então, começando o nosso bate-papo, então vamos falar de Santo Antônio, já que você gosta muito de falar sobre a história, a biografia dos santos. Onde ele nasceu, qual o seu nome de batismo, qual a história no início da vida de Santo Antônio? Então, Santo Antônio, ele nasceu Fernando Antônio de Bulhões. Na verdade, ele era conhecido como Fernando. Depois que ele migra para a vida religiosa, ele se consagra, ele adota o nome de Antônio. E fica, assim, uma pessoa muito entregue ao serviço de Deus. Ele vem nascer no ano de no dia 13 de setembro de 1191, portanto, século XII. Vai falecer no dia que a gente festeja a grande festa de São João, que é o dia 13 de junho. De 1231. Então é assim, normalmente o santo quando morre, aquela data de morte passa a ser a data em que ele chega ao céu, portanto é onde ele é festejado. Todos os santos são festejados no dia da sua morte, né? Então, Santo Antônio, falecido no dia 13 de junho, festeja-se no dia 13 de junho. Vai ser uma exceção São João Batista, que vai ser o único, como não dizer, Nossa Senhora também, que é festejado no dia do seu nascimento. Né? Interessante. Sim. Santo Antônio, ele é conhecido como, você falou, Fernando de Bulhões, seu nome de batismo, mas depois ele passa a ser conhecido como Antônio, né? E Antônio de Pádua. Naquela época, a vida religiosa, ela adotava um nome religioso, e o sobrenome, podemos dizer assim, era a cidade onde você nasceu. Santo Antônio, ele rompe com isso também, porque ele nasce em Lisboa, mas o seu sobrenome leva à cidade onde ele morou muito tempo. Isso. Pádua, onde ele ficou conhecido, né? E onde ele veio morrer também, bem próximo a Pádua, né? Isso, então hoje nós estamos falando de 2 santos que romperam com algumas tradições da igreja, né?
Que interessante. Como se iniciou a sua vida religiosa? Como ele deu esses passos? Nos fale um pouquinho, por favor. Então, ele vai estudar. Na verdade, a família de Santo Antônio tinha uma preocupação muito grande com a formação de seus filhos. A mãe já tinha tido 10, 11 filhos. Ele vem nascer e a família então já fica assim, querendo que ele tome rumos cristãos, que ele migre, que ele estude, que ele se dedique. Portanto, ele vai acabar iniciando sua formação religiosa no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, também na cidade, lá em Portugal. Com isso aí, ele se aprimora de um jeito que ele vai cada vez mais se abrindo para essa história de Deus, para a história da vida religiosa, observando a necessidade das pessoas mais carentes, os mais necessitados, pobres, os angustiados, e ele vai percebendo o sistema de vida onde os ricos, cada vez mais ricos, oprimem os pobres cada vez mais pobres. Isso aí vai fazendo com que cada vez mais ele queira galgar, então, os estudos, se aprimorar, né? Vai se aprofundando, isso aí vai trazendo para ele esse conhecimento que Santo Antônio é tido como um grande homem de estudos, de grande facilidade na oratória, uma pessoa que se dedicava, e foi realmente interessante que quando ele morre, os restos mortais, quando é feito depois, vão abrir o caixão e tudo, exumar o corpo, né? Está lá o corpo já decomposto, mas a língua de Santo Antônio está íntegra, está completa, ela está perfeita, tanto é que é colocado em um objeto de adoração para que se possa levar de cidades em cidades e assim ele possa se cultuar, porque foi tido um homem de grande fala, um homem que realmente proclamou a palavra de Deus, o nome de Deus, incentivou tantas pessoas com sua oratória. Então, esse órgão tão importante do ser humano, que deveria ser para enaltecer o ser humano, foi preservado de forma muito bonita na vida dele, né? Sim. Fernando de Bulhões, né? Até então Fernando de Bulhões, ele se torna ali um religioso agostiniano e depois ele migra, né, para o franciscanismo, tendo como inspiração a vida dos pró-mártires franciscanos que se tornaram mártires no Marrocos, e ali ele também quer ser um mártir, quer se dedicar à vida religiosa na ramificação franciscana. Ana Clara, como foi o encontro de Santo Antônio com São Francisco? O que podemos falar desse encontro dos dois, da vivência dos dois do Evangelho? Então, interessante. Você fala dos mártires, ele realmente teve a oportunidade de se encontrar com esses homens que alegremente saíam para ir pregar para os mouros e não imaginavam que lá seriam martirizados. Eles iam com tanto ardor, com tanta alegria, com tanta felicidade, e isso contaminou a alma também de Santo Antônio, de Antônio. E quando ele fica sabendo que há um mortancídio em que eles são mortos, são dizimados, voltam só os despojos exatamente para o mosteiro onde ele havia estudado, onde ele estava ainda estudando, ele vai reverenciar aqueles despojos, aquilo marca muito a vida dele, e ele fica assim, pensando em também ser um mártir pela causa de Cristo. E ele se propõe a ir levar a palavra de Deus lá para a África. Numa dessas voltas, naufraga o navio e é desviado para as costas da Itália, e ele vai parar em Sicília. Olha que coisa providencial. Ele chega em Sicília justamente no momento em que está acontecendo o encontro, um grande capítulo de São Francisco, onde ele ia reunir todo o seu pessoal, todos os seus seguidores franciscanos, num grande encontro de formação. Antônio, que já admirava profundamente Francisco, tem a oportunidade de estar nesse momento e ouvir a palavra de Francisco. Coisas que só Deus mesmo para explicar, que faz com que aquele naufrágio aconteça, desvie o caminho e leve Antônio para ouvir as palavras do grande mestre, que ele admirava tanto, né? Isso aí faz esse encontro bonito. Inclusive, ontem eu estava assistindo um filme muito legal, eu já aproveito até para mostrar para vocês aqui, ó. Eu sou uma aficionada em filmes. Essa história aqui de Santo Antônio vai contar esse capítulo interessante do encontro dele com São Francisco.
E vai ser uma simpatia, uma atração natural que vai surgir a partir daí. E eles dois, inclusive Antônio vai ser considerado depois, quando da morte de São Francisco em 1224, como um sucessor, um grande sucessor. Uma história bonita que começa numa simpatia, depois continua com os desígnios de Deus, que só Ele sabe o que nós podemos aproveitar melhor um do outro, né, Frei? Sim, com certeza. É importante ressaltar também que Santo Antônio ele vai ser o primeiro professor de teologia dos frades franciscanos, né? Era um receio de Francisco de Assis naquela época, a questão dos estudos. Naquela época existia muitos religiosos, né, e clérigos que usavam do estudo como soberba, né? Usavam dos estudos para sobressair em cima das pessoas. E Francisco não via essa situação com bons olhos e tinha muito medo que os frades se dedicassem aos estudos e vissem os estudos de forma equivocada, ou seja, para se tornar maiores do que os pobres, a qual a ordem franciscana ela nasce, né? Mas, porém, com o exemplo de Santo Antônio, ele muda de ideia. E aí ele escreve uma carta, né? Chama de carta, mas hoje em dia a gente diria que era um bilhetinho ou uma simples mensagem de WhatsApp, porque ela é muito pequenininha, aonde Francisco ele autoriza Santo Antônio a ensinar a santa teologia aos frades, né? E é bem interessante que ele sempre foi um grande exemplo de uma pessoa culta, de muito conhecimento, mas nunca perdeu a generosidade, a caridade e, acima de tudo, o cuidado com o outro, né? Mas vamos continuar o nosso bate-papo. Nós sabemos que Santo Antônio é o padroeiro dos pobres, né? Mas também Santo Antônio é conhecido como Santo Casamenteiro. Nos conte um pouquinho sobre sobre essa questão dele se tornar o Santo Casamenteiro. Então, a gente às vezes ganha apelidos, surgem histórias a respeito da nossa vida, a gente não sabe por quê. Mas essa história dele ser padroeiro dos casamentos surgiu de forma tão espontânea, porque Santo Antônio, ele era terrivelmente contra essas questões dos casamentos arranjados, aqueles casamentos prometidos. Quando um rei nascia uma filha, aquela filha já era dedicada ao rei do país tal, porque tinha que fazer aliança entre esses países. Então, os filhos eram dados em casamento como uma forma de brinde, de selo, de aliança, de compromisso. Então, isso aí fazia com que Santo Antônio ficasse assim meio triste a respeito disso, porque ele dizia que o casamento deveria acontecer sempre por amor e não por uma aliança de interesse. Então ele começava a bater contra esses propósitos da época, né? Das famílias de hierarquia da época, as famílias fidalgas. Então ele lutava contra. Então ele, por ser esse festeiro, esse homem sim que adorava o casamento, era nesse sentido, de acreditar que o casamento deveria se dar tão e unicamente pela união do amor. Mas depois teve uma outra história também, que o pessoal até começou a colocar, que era meio lenda. Dizia-se que Santo Antônio desviava um certo dinheiro do convento para ajudar uma certa moça que, por amor, queria se casar com um rapaz e não tinha dinheiro suficiente para o dote. Porque quando casava por amor, a família da moça tinha que ter o dinheiro suficiente, que era um dote. Vamos dizer assim, eu vou pagar para a sua família, do marido, para que você aguente a minha filha durante o resto da vida. Uma coisa meio estranha, né? Mas de qualquer forma, essas coisas aconteciam. E Santo Antônio, para ajudar essa moça, entrou com uma graninha para ajudar. Isso aí o pessoal não sabe dizer até hoje, se era uma conversa, se de fato ele ajudou mesmo. Eu acho que poderia até ter ajudado mesmo, né, Frei? Sim, porque com certeza. Esses amores eram tão bonitos que contrariavam tantas alianças que realmente eu acho que ele se envolveu bastante em algumas situações para ajudar esses casamentos por amor, né? Ana Clara, nosso bate-papo está muito bom, mas nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. A gente volta no próximo bloco ainda, batendo um papo sobre os santos juninos. Que você continue conosco, não esqueça de participar conosco por meio do nosso telefone, nosso WhatsApp e também das nossas redes sociais.
Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que no programa de hoje nós estamos falando sobre os santos juninos, em especial Santo Antônio, como também São João Batista. Estamos aqui com a Ana Clara Sobral, que é estudiosa da Bíblia, e vamos continuar o nosso bate-papo falando sobre um pouquinho ainda na temática de Santo Antônio. Ana Clara, por que Santo Antônio, como que é celebrado, como essa devoção a Santo Antônio? Lembrando que o Brasil tem uma devoção muito grande a Santo Antônio, né? Tirando, claro, Nossa Senhora, Santo Antônio é o santo que mais tem igrejas, paróquias, capelas, né? Dedicadas, tem como padroeiro é Santo Antônio, né? No Brasil, a devoção ela é muito grande. Você pode falar um pouquinho sobre a devoção de Santo Antônio, por favor? Então, você sabe que existe o solstício de verão, o solstício de inverno. É um palavrão feio demais, mas que dá para a gente entender. O solstício é o dia do ano em que o Sol fica mais tempo sobre a Terra. Então, no mês de dezembro, entre 21 e 22 de dezembro, é o solstício nosso, do Sul. Quando é junho, essa época de 23, 24 de junho, é o solstício do Norte. Então, o que acontecia quando começava o solstício? Como era a época em que o sol começava a brilhar mais, começava a época dos plantios, das colheitas. Então o pessoal entrava em festa, eles acendiam fogueiras para festejar essa nova fase que eles estavam entrando. Isso aí transportado para a nossa época aqui, que era a época justamente, e não mais em dezembro, mas em junho, começava a se fazer então associação com o dia de Santo Antônio e de São João, esses festos todos, esses festeiros todos do mês de junho e julho, e começaram então a associar as fogueiras de São João com a ideia de lá nasce a época do plantio, da colheita, a época da vida que brota. Aqui vamos fazer então os festejos da vida que brota, dos santos que alegram, que são sempre muito motivantes para que a gente se aqueça o coração, pule fogueira. É uma época quente, de calor aqui para nós. Então sempre foi associado o dia 24, que é a festa de Santo Antônio, com o 13 de junho, que é Santo Antônio, e 24, que é João Batista, não é isso? Eu estou trocando as bolas. Não, tá certo, é né? isso mesmo. Isso aí acabou trazendo para nós esses grandes festejos nessa época do ano. Então nós estamos assim, nessa época do ano, junho e julho, com essas grandes festas. São Pedro, Santo Antônio, São João. No Nordeste tem muito disso, né, Frei? Sim. O Nordeste pega fogo. Eu me lembro quando criança, na frente da minha casa, essa época do ano a gente acendia, papai acendia as fogueiras na frente. Cada casa tinha que pôr sua fogueira bonita. Chegava à noite, a gente ia com os traquezinhos jogar nas calçadas, aquela fogueira quente, a gente botava as cadeiras e ali a gente ficava, né? Então, eu até me lembro, esse quadro aqui, ó, que é de Santo Antônio, eu ganhei da minha avó. Minha avó morou comigo os últimos 5 anos da vida dela, morreu com 94 anos, e esse quadro era um quadro de grande devoção dela. Fazia o tercinho toda noite na frente desse Santo Antônio. Ela pediu para o meu casamento, ela pediu para o casamento dos filhos. Olha, mas foi tanta da reza que esse quadro aqui ele tem muita coisa para dizer. E acabou, quando ela faleceu, eu trouxe para mim, ficou para mim lá em casa, né? E eu tenho uma devoção muito grande também para o Santo Antônio. E vai ficando, essas histórias acabam impregnando a vida da gente, né, Frei? Sim. E a gente acaba transferindo essa religiosidade para uma questão concreta da vida da gente. Não é mais um ouvir falar ou porque eu ouvi minha avó fazer. Agora veio para mim. Eu é quem faço agora nessa época do ano as minhas devoções e estou sempre me lembrando deles. Não sei se eu fugi da sua pergunta, que eu acabei dando uma volta. Não, é isso mesmo. Mas dando continuidade ao nosso bate-papo, vamos agora falar um pouquinho sobre São João Batista, porque senão não dá tempo. São João Batista era conhecido também como João Batista, primo de Jesus, né? Você pode nos falar um pouquinho sobre a vida de João Batista, a sua história? Então, quem que não conhece a história de João Batista? O grande pregador, o primeiro pregador, na verdade, que veio trazer a boa nova de que novos tempos estavam vindo. João Batista era o primo de Jesus, uma diferença de 6 meses, né? É aquela cuja mãe foi visitada por Nossa Senhora. Houve aquela belíssima
declamação do Magnífica, né? E até hoje a gente lembra dessa visita de Nossa Senhora Santana, né? Santana não, a Santa Isabel, que era mãe de São João Batista. Estava grávida para ganhar o bebê, né? Então São João Batista, 6 meses de diferença. São João Batista pregava na Judéia. Naquela época era o batismo pela conversão dos pecados, né? Então Jesus se deixou batizar por João Batista. E João Batista, então, foi aquele homem, como eu contei para vocês lá no primeiro bloco, que em vez de se celebrar a data da sua morte, festeja-se a data de seu nascer. Porque João Batista foi aquele que foi acender a luz, foi o trilheiro, foi aquele que foi abrir o caminho para que Jesus viesse. Atrás dele veio Jesus fazendo seu batismo de conversão, não só de perdão dos pecados, mas de conversão. Né? Então, João Batista é tido como um homem que enfrentou os grandes reis, na época era Herodes, que era o rei da Judéia. Sim. E ele era aquele homem que pegou a mulher do irmão, que era Herodíades, juntou-se com Herodíades e ficava no palácio. Olha, as pregações de João Batista incomodavam terrivelmente Herodes. Herodes ficava angustiado porque ele via que o falar de João Batista tocava profundamente a vida dele. E ele era tentado a se converter, mas Herodíades era uma mulher assim que era... E acabou que vocês sabem, aquela festa enorme que aconteceu, em que a filha de Herodíades, né, no auge de sua empolgação, vendo que o rei ficava sempre muito abalado quando falava João Batista, pede a cabeça de João Batista. Então, esse grande desfecho dessa história de amor de João Batista, que vem abrir os caminhos do Senhor, termina de forma assim, muito triste para nós, né? Porque uma pessoa que se deixou levar em vez de se conduzir pela conversão da palavra, deixou-se seduzir pela conversão da negatividade que a palavra pode trazer, né? Manteve-se nos seus pecados e tirou a vida de um santo. Ana Clara, e por que ele é considerado um santo junino? Então, boa pergunta. Por que ele é considerado um santo junino? A questão dessas festas aí, você sabe, lá em Portugal, toda a região de Portugal, não se chama festa junina, chama-se festas joaninas, porque o São João Batista tem uma força muito grande nessa época do ano, porque traz esse clamor. Não sei o que mais você poderia acrescentar a respeito disso, esse clamor das fogueiras, como eu disse, que traz a luz, traz de volta a vida, traz o ardor dos corações. E o que mais que a gente poderia dizer sobre essas festas juninas que são impregnadas pela força de João Batista, de Santo Antônio, de São Pedro, né? É que a importância também do anúncio, né? Essas festas que tem ali início para comemorar a colheita, uma certa esperança de uma boa colheita, também uma certa esperança da vinda de Cristo, com de certeza. Jesus, né? É verdade. E sobre a devoção a São João Batista, nos fale um pouquinho sobre esta devoção, sobre quando é celebrado, a importância de celebrarmos São João Batista. Então, São João Batista vai ser dia 24, né? Já, quem começa os festejos com 13 de junho, já vem 24, já é João Batista, 29 já vem São Pedro. João Batista sempre, como o Frei lembrou, é aquele que vai lembrar o ardor dos corações, né? O ardor pelo amor do Senhor, o pedido de conversão, é aquele que vem clamar para que todos se voltem para a palavra de Deus, pede que tudo na terra se aplane, acabem-se os desníveis, né? E que a gente não se deixe levar por qualquer sopro. Ele vai lembrar do caniço, né? Que se racha, né? Ao vento. E é preciso que sejamos flexíveis diante da palavra. Tem tantos anúncios bonitos que São João Batista nos traz, além dessa questão da intensa conversão que a gente deve ter nos nossos corações, que é uma coisa que a gente não pode esquecer jamais. As festas são cíclicas, elas vêm, vão e esperam pegar a gente em um novo ciclo de vida, em uma nova consciência, em um novo ardor. Então eu penso que essas festas religiosas, principalmente essas do meio do ano, que são tão
tão cheias de brincadeira, tão cheias de euforia, tão cheias de risos de criança, de comidas que lembram coisas realmente da roça, do plantio, da colheita, né? da grande fartura, dos grãos. Isso sempre tem que trazer para nós a ideia de que sejamos sempre pessoas ardorosas e renovadas. Não podemos, numa festa de um ano, continuar os mesmos no ano que vem. É preciso que nós estejamos sempre prontos para esse grande ponto que João Batista vem nos trazer, a conversão. A conversão só pode acontecer pela palavra, a palavra do Senhor, que é a palavra viva, que move, que nos comove, que deve estar sempre se renovando dentro da gente como coisas de vida nova, né? Então eu penso que seria essa grande mensagem que esses festejos de meio de ano deveriam trazer para nós. Com certeza. Ana Clara, estamos falando dos santos juninos, em especial Santo Antônio e São João Batista. Agora gostaria de incluir todos os santos e santas de Deus, né? O que os santos nos inspiram na nossa caminhada como cristãos? Eu costumo dizer que os santos, então, não só esses três, todos eles, como eu disse, são pessoas que trouxeram para mim um grande ardor, uma grande história a ser seguida, um grande exemplo a ser observado. Se nós não tivermos esses exemplos de vida, é muito fácil a gente se deixar levar por aquilo que a terra costuma levar sempre, principalmente quando chove, né? Leva aquilo de forma tão fácil porque não ficou preso, não ficou retido, não ficou enraizado. É preciso que a gente enraize a vida da gente em coisas que realmente construam, em coisas que realmente nos levem para uma pátria definitiva. Nós estamos aqui com alguma missão. O Senhor nos trouxe por grande amor e nos quer de volta com grande ardor. Nós não podemos nunca nos esquecer que nós viemos por opção do Senhor, não nossa, deveríamos voltar por opção nossa, porque lá o Senhor nos espera nesse grande ardor. Que a gente possa então seguir, não só esses, eu tenho outro aqui que eu gosto muito da história dele, São Pedro também, né, no dia 29, que por sinal foi o dia que meus pais se casaram, já falecidos os dois, né, mas São Pedro, nas grandes festas, né, de meio de ano, com todos esses ardores de fogueira, foi a época que meus pais se casaram. Então São Pedro para mim também tem uma história muito marcante, e teve para os meus pais, e é bom que fique no coração de vocês também, esses santos todos, né, festeiros, que eles vieram também e conseguiram levar nomes com eles e o nome deles, né? É preciso que a gente também se mantenha com essa proposta de voltarmos construídos, porque é isso que o Senhor nos quer aqui na Terra, que a gente se construa cada dia, né, Frei? Sim. Ana Clara, estamos chegando já ao final do nosso bate-papo. Você poderia deixar uma mensagem para o pessoal de casa, da importância, né, de viver não só esse momento de festa, mas todas as festas, todos os dias, sempre na presença de Deus, tendo como exemplo, né, tantos homens e mulheres que doaram suas vidas ao serviço do reino, como nós também somos convidados a fazer. Uhum. Eu quero me lembrar, eu falei muito dos homens, eu quero me lembrar de Nossa Senhora, que eu citei o Magnífica, né? Lembrar de Nossa Senhora, que foi o berço da salvação, né? Ela que trouxe dentro de si essa vida que foi para nós realmente a redenção que o mundo precisava. Então, que nós possamos, como eu disse anteriormente, repito, que nós possamos nos construir seguindo esses exemplos, seguindo o exemplo de Maria. Às vezes a vida se torna tão difícil, às vezes épocas do ano, situações que vivemos no país, situações que vivemos na nossa família, situações que vivemos financeiramente, nos leva a um desalento, nos leva a uma lentidão no agir, nos leva a uma depressão no pensar, né? Que a gente possa superar isso tudo com esse fogo ardente que a gente vê nessas fogueiras todas dessa época do ano, e dizer, o Senhor me quer melhor, o Senhor me quer salvo, né? Então eu não posso deixar que a miséria das desgraças humanas me arrastem. É preciso que eu supere, que eu me torne uma pessoa onde realmente as pessoas me vejam como exemplo a seguir e como pessoa que pode levar outros a seguirem, né? O Senhor Jesus naquilo que eu me proponho a fazer. Então que nós sejamos
esses luzeiros, essas fagulhas que crepitam de uma fogueira, que é bem assim o coração do Senhor, né? Santa Teresinha do Menino Jesus costumava dizer que Jesus é uma fornalha ardente de amor e no crepitar dessa fornalha nós somos esses pontinhos, essas fagulhas que ele vai espalhando pelo mundo. Que nós possamos fazer um pouco isso aí, diante da fogueira que queima, olhando o crepitar do fogo, a gente possa dizer que eu seja uma dessas fagulhas, né? Que eu não morra apenas com uma cinza no chão, né? Que eu possa incendiar, que eu possa contaminar outras pessoas com a vida que eu tenha a oferecer. Penso que seja isso, Frei. Sim, Ana Clara, muito obrigado pela sua participação no programa Só o Amor Constrói. Foi de grande alegria, de muita valia para nós a partilha dos seus conhecimentos. Muito obrigada, eu que E já se agradeço. sinta convidada a participar conosco mais vezes. Sempre às ordens, Frei. A gente está aí sempre para somar. Muito obrigado. E você de casa, continue conosco. Voltamos no próximo bloco com o nosso momento oracional, onde vamos rezar a coroa em honra a São Maximiliano Maria Kolbe. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje nós refletimos, falamos, meditamos sobre os santos juninos, em especial dois deles, Santo Antônio e São João Batista, que dão exemplo de vida, exemplo de seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos também seguir Jesus, tendo esses exemplos, Santo Antônio, São João Batista e tantos outros santos e santas de Deus. E nesse momento, ainda construindo a nossa caminhada rumo à santidade, possamos rezar a coroa dedicada a São Maximiliano Maria Kolbe, pedindo a sua intercessão, como também a intercessão de São João Batista, São Francisco, Santa Clara, Santo Antônio, que nos ajude no caminho de santidade. E para isso, traçamos sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro e a vós me aproximo, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés, e não desprezeis as minhas súplicas. Rezemos. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria
Maria Imaculada. Qual delas eu aceitava? Eu quero as duas coroas, a branca e a vermelha.